Boa noite, meus irmãos aí, fazendo aqui, ó. Agora eu vou pegar firme aqui, hein? Vou fazer bastante vídeos aí, vídeos caseiros, né? Aqui do meu quartinho aqui, que parece um estúdio, ao mesmo tempo parece um quarto, parece uma sala, parece tudo aqui. Só não parece casa de banho, ou banheiro ainda, aí do Brasil que falam, né? Mas é isso aí, vamos fazendo sempre vídeos aí, tentando aí, sempre a gente ler as escrituras dentro desses vídeos aí, pra gente não ficar só em palavras, né? Ficar só em falácias só. Vamos lá, vamos pegar aqui um pedacinho aqui que se passa sempre aí na nossa vida, que é o que interessa, né? Não vamos falar de coisas que não interessam. Já fiz muito vídeo já errado já na minha vida, de coisas que não interessam tanto quanto o que deveria interessar. E para nós, o que interessa é só uma coisa: é o amor ao próximo. É a coisa mais difícil que tem, a coisa mais simples de você ler, que a escritura toda, ou pelo menos todas as escrituras que estão dentro da Bíblia, que foi inventada, né, esse conjunto de livros aí, todos, desde Gênesis a Apocalipse, fala do amor ao próximo, não fala de outra coisa, fala do amor ao próximo. Sempre no contexto está o amor ao próximo, o amor, ou de uma forma ou de outra está o amor ao próximo. Eu vou ler um pedacinho aqui que fala a respeito pelas entrelinhas de amor ao próximo. É assim: se no entanto alguém quiser contestar, olha, eu quero dizer que eu não preparei nada, eu não li nada antes. Talvez eu leia aqui até um texto que não tem nada a ver com o que eu vou falar, né? Está em Coríntios, em 1 de Coríntios, né? Leiam, né, o livro todo, que é muito bonito e muito importante, né? Pronto, se no entanto alguém quiser contestar, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Acho que está falando do véu, que a mulher usa véu e tal. Está dizendo que eles não têm esse costume, mas não é esse aqui o contexto agora. Fazendo-vos essas advertências, não vos posso louvar a respeito de vossas assembleias. Lembrando que eu estou lendo aqui a versão antiga, a versão católica, né? De onde veio. A Bíblia veio dos católicos, né? Eles que inventaram isso daí, né? Como se eu já não tivesse sido parte desse grupo aí, mas foi feito pelos católicos, né? E para católicos, segundo o padre falou, né? Mas podemos ler também uma versão mais recente, que foi dita aqui que é versão revisada. Se é a palavra do Pai, quem que vai revisar a palavra do Pai, né? Por isso que a Bíblia não é a palavra do Pai. Ela contém as escrituras que contém as palavras do Pai. Nem todas as escrituras contêm a palavra do Pai. Tem palavras ali que foram palavras do próprio homem. Por exemplo, Salomão escreveu cânticos. Ali não são palavras do Pai. Ali são palavras de Salomão. Não é? Palavras do Pai são, por exemplo, Isaías. Nem tudo que Isaías disse são palavras do Pai. Tem coisas que Isaías disse por ele mesmo. Aquilo que ele achava, aquilo que ele entendia. Então, não é tudo palavras do nosso Pai. Mas palavras do Pai tem sim. Que todas as vezes que fala oráculo do Senhor, ou que fala lá blasfemadamente oráculo, né, do Senhor, ou que fala lá palavras do Senhor, qualquer coisa assim, é o Pai falando pela boca de Isaías, de Jeremias, de Natã, de Amós, e tantos outros, né, Zacarias e tal, todos os profetas, né, daquela época, os videntes, né, profetas videntes, né, proferiam, mas eles viam, né, o futuro e tal, com o Espírito, com o entendimento, né, do Espírito do nosso Pai. Vamos lá. Vamos ler a versão mais recente, então, que está falando a mesma coisa, mas com outras palavras. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porque vós ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, na congregação, no povo, na assembleia, no grupo, eu falei aqui eu falei pleonasmo aqui, porque tudo é a mesma coisa. Se eu falar subir, tem que ser para cima, não pode ser subir para baixo. Mas eu posso falar subir para cima, lá no alto. Falei 3 pleonasmos aqui, né? Então, porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, na assembleia, no grupo, na reunião, com as pessoas, né? Assembleia, reunião, grupo, sei lá o que, tudo é a mesma coisa. Quando vos ajuntais na igreja, né, no grupo, há entre vós dissensões, e em parte o creio, que na verdade, numa outra tradução está assim, que em parte, não, peço desculpa, essa parte eu creio aqui
na versão original não, a antiga, né, na católica, está entre chaves. As coisas que estão entre chaves não se lê, são coisas que foram acrescentadas às escrituras, tá? Foi acrescentado na Bíblia, né, dentro das escrituras. Então a carta de 1 de Coríntios aqui, eu vou falar no que estou lendo, nessa carta de 1 de Coríntios, nesse trecho, eles acrescentaram assim, em parte eu acredito, e aí tudo mais, né? De sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Já é outro contexto, eu não vou nem comentar, né? O próprio texto está falando aqui, não é para comer a ceia do Senhor. Vai entrar num outro contexto, eu não vou entrar nesse contexto agora. Quero dizer o seguinte, no grupo, quando você forma grupo, por isso não vos louvo, né? Você juntais grupos, não para o bem, mas para, não para o bem, mas para o pior, se não para o pior, não para o melhor, mas para o pior, para o mal. Mas por quê? Porque dentro de um grupo, as pessoas sempre têm dissensões, está dizendo ali, porque dentro dos grupos que vocês se juntam, há dissensões, né? Há bagunça, há baderna, há heresias, há tudo aquilo, há todo tipo de situação que acontece humana, porque a reunião ela não é espiritual, é uma reunião humana, física, a pessoa vai fisicamente lá. Então, seja dentro de uma assembleia, seja dentro de um templo, seja dentro de uma casa, para falar sobre as questões que envolvem o nosso Pai, as coisas espirituais, por isso não vos louvo. Porque o Pai não pediu essas coisas. Inclusive ele disse que abomina essas coisas, né? Lá atrás, em Isaías, né? Em Jeremias, em Amós, nos profetas, ele diz isso daí. É só leiam lá, Isaías capítulo 1, não vou ler tudo aqui, porque senão vai ficar muito grande o vídeo. Muitos irmãos aí reclamam até, não é reclamam, né? Mas dão a ideia, seus vídeos estão muito grandes, muito compridos, muito difícil. Não é difícil, falta de tempo, né? Se calhar é falta de tempo, mas precisamos tirar um tempinho aí para a gente ler as escrituras e ver os vídeos de quem lê as escrituras, de quem está lendo, de quem está entendendo, que está mostrando o texto e contexto, não é? Então o Pai abomina essas reuniões solenes, festas, luas novas, sábados e domingos, sei lá o que, feriados. Os feriados nem existiam. Os feriados começaram a existir depois de Constantino, que criou os feriados, dias santos, né? Dia de Santo Antônio, Santo Agostinho, Santo não sei o que. Todos os dias do ano, 365 dias do ano, tem um santo. Hoje é dia de São alguma coisa, eu não sei, porque eu não quero saber. Não é dia de nada, hoje é dia de eu viver a minha vida, de eu fazer o bem para o meu semelhante. Hoje é dia de eu fazer o bem para a minha família, que são os meus próximos. Fazer o bem para quem está aqui na frente de casa, pedindo às vezes ali um prato de comida, um pão. Hoje é dia de fazer o bem ao próximo. Todos os dias é dia disso daí. E não dia de santo. Dia de alguma coisa que não interessa para a nossa vida com o nosso Pai, com o nosso Pai espiritual, né? Que é o nosso Pai, que é Espírito. O Salvador falou, o Pai é Espírito, por isso que ele deseja que os adoradores o adorem em Espírito. Nem no monte, que é físico, que as pessoas vão... Eu não acredito ainda nisso daí, eu não vi ainda, mas eu sei que há aí umas denominações que vão no monte, eles procuram uma montanha para subir lá de madrugada. Para que eu não sei, porque o Pai, o Salvador, ou eles vivem na velha aliança, mas a velha aliança já acabou, passou aquilo era uma sombra, não é? Que o tabernáculo era feito de pele, nós somos o tabernáculo feito de pele, é uma sombra, onde dentro ficava a arca da aliança, que simbolizava o quê? O Espírito do Pai, que fica dentro de nós hoje, o Espírito do nosso Pai, que o Messias falou isso daí, não é? Eis que vos mandarei, mas vocês não ficarão órfãos, eu vos mandarei um outro Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito do Pai, o próprio Pai. Não é um Espírito qualquer, é o Pai é Espírito e é o Espírito do Pai, portanto é o Pai, correto? O Filho voltou ao Pai, voltou ao Espírito, ele era físico aqui na Terra, e ele voltou ao Espírito do Pai, não é uma outra pessoa. As pessoas não entendem, as pessoas querem fazer complicação, não, são 3 deuses, peraí, 3 não, agora são 2, né, porque se o Salvador falou que o Pai é Espírito, então o Pai e o Espírito é um só, olha, tá bom. Mas o Salvador é outro. Isso aí é outro. Isso aí ninguém vai colocar na minha cabeça que isso aí é o mesmo, porque esse é outro. Meus irmãos, por favor, né? O Filho e físico, ele foi feito aqui em físico para nós, né? Ele veio para cá em físico. O Espírito do Pai é Espírito, não se vê, não tem olhos para você ver. Mas Estevão viu o Filho do lado do Pai. Então o Estevão viu o Pai? Ou ele viu o Filho? E quem escreveu aquilo lá diz que ele viu o Filho e o Pai. Como é que ele viu 2, sendo que é um só? Fica fora
fica fora. Ele viu o Filho, claro, porque a única referência visual que os apóstolos, os discípulos, todas as pessoas, mais de 500 pessoas que viram ele aqui na terra, depois que ele ressuscitou, a referência que tinham dele era uma visão física. Seja ele preto, branco, amarelo, cabeludo, careca, seja como for a aparência dele, era uma aparência física. E Estevão, antes de morrer, de ser apedrejado, em parênteses aí, pelos sacerdotes, pelos padres, pelos pastores, bispos, né, pelos sacerdotes, que eram sacerdotes que estavam dentro da sinagoga, antes de ele ser apedrejado pelo pessoal do sistema imundo religioso, ele olhou para o céu e viu o Messias. Mas ele viu o Pai. Na verdade, ele viu o Pai. Mas a única base disso aí, o Salvador disse, quem vê a mim, vê o Pai. Então pronto, fechou, né? Quem vê a mim, vê o Pai. Porque o Pai está em mim, eu estou no Pai. Se ler as epístolas de João, está repleta desse contexto todo aí, né? Mas o assunto aqui não é divindade do Messias, já foi feito um vídeo a respeito disso daí, não é esse o texto agora, o contexto. O contexto aqui é reunião. Essas reuniões que se fazem, não sendo dentro de templo, sendo feito em casa, seja onde for, e agora eu vou acrescentar que é o tema, que é o porquê da razão de eu fazer esse vídeo aqui, já agora, é dizendo que os grupos que se formam até mesmo virtualmente. Os grupos que se formam virtualmente dá no mesmo. Por quê? Porque dentro do grupo há uma pessoa que é o dono do grupo. Há o sacerdote. Correto? Não é no sacerdote, não. No grupo ele é o sacerdote. É ele que manda. Então eu vou criar um grupo. Quem que manda nesse grupo? Sou eu. Eu vou adicionar pessoas do meu grupo, da minha visão. Eu vou adicionar ali os irmãozinhos ali do Facebook. Não vou citar nomes, mas vou colocar pessoas que eu acho que é legal colocar dentro do meu grupo. Meu grupo. Quem que é dono desse grupo? Eu. Agora alguém adicionou um outro lá que entrou lá e vai contradizer eu. Vai contradizer a mim. Né? Falando português errado aqui, contradizer eu. Contradizer a mim. O que eu vou fazer? Vou excluir esse rapaz, porque ele não está batendo bem, ele está batendo de frente comigo. Então eu vou excluir ele e falar, esse pro meu grupo não interessa. Ele só está batendo de frente comigo. Eu quero pessoas que me amem, eu quero pessoas que gostem de mim, não pessoas que venham debater comigo aqui e brigar comigo aqui. Então pronto. Dentro desse grupinho aí só está pessoas que eu amo e que me amam. Publicano, não façais como os publicanos, que cumprimentam que amam só aqueles que os amam, que cumprimentam aqueles que não amam. Acaso os pagãos também não cumprimentam só aqueles que eles gostam? Acaso os pagãos, olha só, os gentios, os pagãos, né? Acaso que bem você faz amando só aquele que te ama? Amai-vos aqueles que te odeiam, fazei o bem àqueles que te fazem o mal. Agora não tem nenhuma hora que o Messias falou assim, pessoal, faça isso daqui, isso é fácil, viu? Isso é facinho. Não. Pelo contrário, ele disse, nesse mundo tereis tribulações, tereis aflições. Qual é a aflição? A aflição é um demônio que vem voando aí e gosta de fogo na sua cabeça? Não é nada espiritual. As aflições não são espirituais, as aflições são físicas, causadas por pessoas físicas, são irmãos. Essas são as tribulações, guerra, conflito, morte, não é? Isso são feitos por quê? Por demônios? Vem uma legião de demônio aqui e tudo com metralhador e metralha as pessoas? Não, são seres humanos. Essas tribulações são feitas por humanos, não são feitas por demônios ou por seres alienígenas aí que eles estão falando aí, que não existem, né? Eles estão falando o Messias está falando sobre pessoas, irmãos contra irmãos. Essas são as tribulações, perseguições, né? Bem-aventurados que são perseguidos, né? Porque estes daí herdarão a vida eterna, o reino dos céus, né? Quer dizer, são perseguidos por causa do Salvador, não é perseguido por qualquer coisa. Então são palavras, são passagens, são escrituras, são coisas escritas, que estão escritas, que você pode até ir pausando o vídeo e ir procurando, pelo que eu falei, você escrever ali e tal, e procurar, para não perder tempo aqui, ficar procurando, o vídeo fica muito grande, já está grande, está agora com 14h53, dá 15 minutos aí, já vou desligar, tá bom?
Só para ficar então aí, não, por isso não vos louvos, pelos grupos que vocês formam, reuniões, grupinho, entendeu? Sempre há um irmão que vai ser excluído desse grupo, e é contrário ao Messias. O Messias falou: ide por todo lado, por todo mundo, por todos os cantos da terra. Cantos, olha só os cantos aí, né? Os 4 pontos aí. E anunciai o reino, a vida eterna, anunciai a boa nova a todos. A todos, não falou assim, só aqueles que vos amam, não, a todos. Todos é aqueles que são seus inimigos, aqueles que brigam com você, que te perseguem, que não aceitam você, que dizem que você é herege, que chamam você de vagabundo, que chamam você de tudo que for, qualquer coisa. Que te humilha, que tentam te humilhar, não consegue humilhar. Porque para você ser humilhado, você tem que estar errado. E você é humilhado porque é por aquele que tem a verdade. Mas não, você não é humilhado, você humilha essas pessoas, porque você tem a verdade. Você detém ali as escrituras, conhece e entende que enquanto a pessoa vem com 10 pedras na mão para tirar na sua cabeça, você está indo com os braços abertos para abraçar essa pessoa. Está amando aquele que quer te bater. Se eles soltar as pedras e te abraçar, você ganhou um irmão. Mas se ele atirar as pedras em você, você vai morrer em favor do Salvador. Vai herdar a vida eterna. É o perseguido que ele disse, que está sendo perseguido por causa do Salvador, do amor ao próximo. Voltamos aí ao começo do vídeo. Amor ao próximo, irmãos. Tá? É difícil, muito difícil. Tá? Eu fui já excluído de um monte de grupo aí. Às vezes por citar as escrituras. Olha, pessoal, amar o próximo e tal. Aí manda lá e ó, puf, daqui a pouco sumiu o grupo. Mas isso é normal. Eu não levo... Se eu pudesse falar com a pessoa que me excluiu, eu dizia assim: meu irmão, você não sabe o quanto você é bem-vindo por mim, e quanto que eu fico grato por você me excluir, me bagunçar toda a minha vida aí. Eu, se quisesse vir pessoalmente na minha casa, me dar um murro na cara, fico tão grato, porque eu estou sofrendo por aquele que eu não mereço. Eu estou sofrendo, eu estou martirizado aqui, digamos a palavra assim, estaria perseguido por aquele que eu não sou digno nem de falar o seu nome. Quanto mais agora querer ser um mártir por causa dele. Eu não sou nada. Mas ele escreveu isso daí. Ele disse isso daí. Não escreveu, né? Ele disse isso daí. Bem-aventurados que são perseguidos. Então, se eu for um perseguido, olha, por causa do meu Salvador, por causa do nosso Messias, se eu for perseguido, que bom, porque eu sei que esses perseguidos herdarão a vida eterna. E nós queremos a vida eterna, não queremos essa vida aqui. Nós não queremos a vida que a gente morre. Como é que eu vou... Tem que ser muito burro para você ter a vida eterna na sua frente, e você tem do lado para você escolher a vida terrena, que é uma vida que você pode ter material, mas você vai morrer fisicamente, né? E você escolheu o quê? A eterna ou a física? Qual que você escolhe? Tá? Tem um preço. A física tem o prostrar-se diante de Satanás, que ele dará todos os reinos. Prostrando conscientemente para ele, como sendo fiel discípulo dele, ou inconscientemente até, mas está prostrando perante as coisas físicas, adquirindo o bem dessa terra, procurando prosperidade, que não existe nas escrituras nenhum ponto falando sobre prosperidades, que nesses grupos, geralmente, ou melhor dizendo, 100%, é dito, não nos grupos virtuais, por favor, gente, nos grupos que eu digo, nas reuniões solenes aí, né, nas denominações, os seus sacerdotes sempre dizem sobre prosperidade, tá? Não está escrito isso em lugar nenhum das escrituras. Pode procurar, pesquisa e manda para mim. Se tiver, manda para mim. E diz qual é aí a denominação que dá prosperidade. Mesmo assim, eu não vou atrás da prosperidade dessa terra, porque eu sei que tem a eterna. Correto? Não servireis a dois senhores, a Mamon, dinheiro, grana física, material, ou ao Pai que é espiritual, que é a vida eterna. E nunca fique em cima do muro também. Os mornos, ele vomitará. Decida agora. Salvação, amor ao próximo. Só. Vida terrena. Prosperidade. Dízimo, reuniões, trabalho, roupa. Se for sem roupa lá, com roupa rasgadinha, fica feio. Tem que
tem que estar bem alinhadinho, com roupa, com terno, gravata, né? Aqui em Portugal fala fato, de um fato, né? Com uma roupa assim bonita e tal, assim, tem que estar bem alinhadinho. Tal. E hoje em dia até carro eles vê, olha, um tá com o Fiat Uno ali, tudo quebradinho ali, outro chegou com uma Mercedes. Entendeu? Aqui tem um preço. Para a vida física tem o preço físico. Para a vida espiritual tem o preço espiritual. Grava isso aí, irmãos, tá bom? Preço espiritual. Qual é? Amor ao próximo, fazer o bem ao próximo. Tá? Seja com palavras, seja com alguma ação, mas amar o próximo. Principalmente aqueles que vos odeiam. Principalmente aqueles que vos fazem mal. Aqueles que vos excluem dos grupos que eles criam e te chamam para dentro às vezes, ou alguém coloca e te excluem na mesma. Não querem saber de você para nada. Você é um excluído. Você é um zero à esquerda aqui na Terra para esse pessoal aí. Esses daí são dignos, eles estão carentes de amor ao próximo. Porque ele só tem aqueles que amam a ele só ali, porque eles falam coisinha bonita para aqueles que o amam. Mas nós devemos amar a todos, tá bom? A paz aí, um abração, um beijo a todos os irmãos aí, e vamos continuar, vamos então nessa luta aí todo mundo junto aí para aprender, para a gente ler as escrituras e aprender. Antes de botar os comentários aí, olha, você fala, mas não coloca os versículos. Irmão, eu não sou pastor. Pastor que tem essa ideia de colocar versículo, capítulo, porque lá em Gênesis capítulo tal, versículo tal, tá escrito isso. Depois linka lá com Hebreus, nada, né? Em Hebreus faz uma menção lá de Apocalipse, mas aí junta com outro contexto que não tem nada a ver. Isso é coisa de pastor, de padre, de estudo teos, grego, né? Zeus, né? Estudo de Zeus. Isso é um outro estudo, isso é uma outra situação. Nas escrituras não há estudo, nas escrituras há escrita. E o que está escrito a gente lê. Lê linearmente, lê a história, leia o contexto todo, né? Duvido que você pega um jornal e tem uma matéria ali com 15 linhas e você vai ler a última só. Eu duvido, você vai querer ler a primeira para você poder pegar a retórica, né, do começo, assim, a história toda. Eu duvido quem que começa a ler um livro, pega um livro de romance, seja lá o que for, de ficção, e abre no meio assim e começa a ler o meio dele. Eu duvido que você faz isso aí. Porque você vai perder tempo. Por que as escrituras você faz isso? Abre no meio ali, ó, puf, qualquer coisa tá bom, vou ler aqui. E não vem seguindo desde trás a história toda, o contexto todo, todo o roteiro ali, desde o começo. Eu peguei e pulei, né? Você também está falando, mas você deu Coríntios. Não, eu estou colocando um contexto aqui que dentro de Coríntios fala sobre reunião. Mas se ler um pouquinho para trás, está falando sobre colocar véu na cabeça, que é costume de algumas regiões, mas que esses que são do Criador não usam. E os que fazem lá nas montanhas, lá nos montes, lá as reuniões, as mulheres usam esse véu. Está falando que o véu é o cabelo. Foi dado à mulher o cabelo comprido para usar no lugar do véu. Está aqui, ó. Ao passo que a glória para a mulher, uma longa cabeleira, porque lhe foi dada como um véu. Isso está em 1 de Coríntios. Vamos lá, capítulo 11, né? Não ia dar capítulo, mas vamos lá, só para você acompanhar comigo. Se, no entanto, alguém quiser contestar, nós não temos tal costume, e nem as igrejas do Criador, nem os grupos do Criador, os do caminho do Pai, tem esse costume. Mas lá, acho que é dos Glória lá, que falam glória para tudo, eles têm esse costume. Isso é uma denominação criada por homem. O pastor achou bem fazer pegar esse pedaço aí, quer dizer, não pegou esse pedaço, deve ter pegado um outro lugar, que as mulheres usavam um véu, um pano na cabeça, qualquer coisa. E tem que ser assim, se não for assim não vai entrar no reino. É uma ignorância, né? Não é nem... É uma ignorância, né? O pai não vê a roupa, o pai não vê nada de físico, ele vê o coração da pessoa. Mas vamos lá, mas Paulo está falando muito bem sobre isso daqui. Mas Coríntios fala bem de uma situação... quando começa, ele fala Paulo, né, chamado apóstolo do Salvador pela vontade do Pai, e o irmão Sóstenes, a igreja do Pai que está em Corinto, as pessoas que eram do Pai, do caminho do Pai, as pessoas que estavam libertas, né, do sistema, ou pessoas que acreditavam, que seguiam o caminho, que seguiam ao Pai, temiam ao Pai, né, que está em Corinto. E aos que são, aqui está santificados, né, é uma palavra errada aqui, aos que estão, digamos assim, remidos, então, no Salvador, né, no nosso Messias, chamados de santos.
com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Messias, nosso Messias, né? Graça e paz da parte do nosso Pai e do nosso Salvador. É um começo, começa assim, é uma carta, escreve isso aí, ó, olha, tal, eu me chamo Paulo, tal, não sei o que. Faz uma carta, nós temos que ler a carta do começo, não podemos pular lá para frente e mudar a história, tá bom? Pessoal, foi feito mais um vídeo aí, 25 minutos, e eu vou terminando por aqui. Peço desculpas uma vez, que eu tô com esse resto de gripe aqui, só ficou a tosse no final, mas que atrapalha um pouquinho, né? Tô falando, às vezes tosse aqui e tal, não consigo. Mais uma paz aí a todos, tá bom? E vamos continuar, tá bom? Qualquer dúvida aí, pode chamar, a gente conversa no Facebook mesmo aí, né? Que o pessoal que quiser adicionar pelo mesmo e-mail que está no YouTube, pode adicionar no Facebook, ou me procurar, ou aqui pelo YouTube também. Se não conseguir encontrar no Facebook, coloca por aqui, a gente conversa, tá? Não precisa ser amigo, não precisa adicionar, não precisa curtir, não precisa nada, porque eu não vou ganhar nada com isso mesmo, nem quero. É só mesmo tirar as dúvidas e a gente poder aprender uns com os outros aí, né? Alguma coisa que eu falei aqui que achou que está errado perante as escrituras, né? Coloca para mim aí, para eu poder aprender também. Que eu quero aprender a não errar mais com o nosso Pai, como eu errei mais de 30 anos dentro da denominação católica, apostólica, satânica, romana. Tá bom? Paz a todos aí, até a próxima.